Que sejam todos bem-vindos a esta apresentação especial, a mais uma atualização profética, em que daremos uma olhada naquilo que realmente está acontecendo no nosso mundo. E nós vamos iniciar lendo uma passagem especial no livro Conselhos sobre Saúde, página 461. Escutem muito bem. É dito que ao mesmo tempo em que Satanás aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora, Satanás está em atividade, nos acidentes e calamidades no mar inteira, nos grandes incêndios, nos violentos furacões, terríveis saraivadas, tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos, em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo seu poder. E não para por aqui, vejam só. Satanás destrói a seara que está a madurar e seguem-se fome, angústia. Ele comunica ao ar infecção, poluição e milhares perecem pela pestilência. Escutem bem, irmãos. Escutem bem, vocês não podem perder esta parte. Estas visitações, estes desastres globais, devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Mais e mais frequentes e desastrosas. E isto não é pessimismo de nossa parte, mas é um lembrete de que a palavra de Deus se cumpre diante de nós. Jesus deixou bem claro que até a sua vinda nós veríamos o mundo de um estado pior que o outro. Guerras, calamidades naturais, desastres naturais. Leia Mateus 24, Lucas 21. Jesus deixa isto bem claro. Portanto, estamos vivendo e presenciando os grandes eventos finais. Vejam aqui. Uma grande tempestade atingiu Filipinas, irmãos. Um grande ciclone, na verdade 2 ciclones, em apenas 2 semanas. Mais de 525 mil pessoas foram deslocadas. 8.700 casas foram danificadas ou destruídas. Marami na ako kadugay sa Mandawi pero ingon ani. First time. Patabang ni dari dapita bilya azalea kot liluan please. Please guys, tabangin. Vamos lá. De 0 a 10, que nota você daria para a situação do nosso mundo? Seja sincero, seja honesto, de 0 a 10. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não daria 5 como classificação ao estágio da nossa Terra. Esta é a nossa realidade. A gente passa anos e anos construindo e de uma noite para outra a natureza leva tudo. Na verdade, Satanás é quem leva tudo. Isto não aconteceu só nas Filipinas. Infelizmente, no Brasil, na semana passada, algo semelhante aconteceu. Vejam aqui, um poderoso tornado devastou uma cidade no Brasil. Vejam só a situação. Edifícios foram danificados, igrejas, escolas, casas. Infelizmente, irmãos. Sim, com ventos de aproximadamente 250 km por hora. Vejam só que desastre, queridos. Este é o mundo que nós vivemos agora. Está bastante claro na palavra de Deus, bastante claro no espírito de profecia, que nós vivemos momentos finais. E vejam que coincidência. É no contexto da COP30 que está acontecendo lá no Brasil que este incidente tem lugar. Vamos lá escutar as palavras do presidente do Brasil a respeito deste incidente e de um pouco que está acontecendo pelo mundo. Eu quero que os irmãos captem a mensagem que ele traz aqui, pois será de muita importância enquanto analisamos estes eventos. Vejam aqui. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições.
das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. Os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio, espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Uau! Um veemente discurso do presidente do Brasil. É momento de pôr fim aos negacionistas, é momento de olharmos a mudança climática não como uma ameaça futura, mas como um problema presente. Em suma, a mensagem aqui que nos é trazida é: temos que agir agora, temos que fazer tudo o que nos é possível agora para minimizar esta questão. Bem, sabe, irmãos, eu estava aí pesquisando e me deparei com algumas informações que eu achei pertinentes. Eu fico me perguntando se estes grandes homens da Terra realmente querem salvar o nosso mundo do caos, querem minimizar o estado das coisas, diminuindo os gases de efeito estufa e tudo mais. Eles deveriam pautar pelo exemplo, não acham? Ora, vejam aqui. Esse presidente Lula defende exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ele diz que o Brasil não vai jogar fora a riqueza. Bem, num contexto em que as nações estão sendo convidadas a abandonar os combustíveis fósseis, ele diz, e esta é uma notícia recente, isto é de 24 de outubro de 2025, ele defende a exploração do petróleo e, ao mesmo tempo, vem nos dizer que a mudança climática é uma ameaça presente e que precisamos combater os negacionistas, precisamos combater aqueles que se recusam a agir. Isto é muito interessante. Era suposto que a COP30 ou que na COP30 estivessem pessoas comprometidas com a questão, pessoas que realmente estão preocupadas com o estado do nosso mundo e que querem mudança. Mas vejam que, para que esta reunião pudesse acontecer, tiveram que sacrificar o clima. Vejam aqui, isto é de 10 de novembro. COP30, geradores de diesel. Como reunião sobre o clima em Belém será movida a petróleo? Ora, estão nos dizendo que estamos numa situação crítica, que precisamos combater os negacionistas, que precisamos combater a desinformação e, ao mesmo tempo, os próprios protagonistas do evento usam combustíveis fósseis para que o seu evento possa decorrer. E a propósito, o próprio presidente do Brasil, que está muito engajado nesta questão, está defendendo mais exploração de petróleo. Vejam esta imagem, eu achei ela muito interessante. Vejam. Provavelmente seja uma imagem criada por inteligência artificial, mas mostra um pouquinho daquilo que está acontecendo na COP30. Enquanto está se debatendo na tenda sobre mudança climática, como resolvemos a questão, do lado de fora estão os geradores movidos a diesel, um dos maiores poluentes do ar. Um vai e vem de caminhões-tanque a qualquer hora do dia e da noite mostra que acabar com essa dependência pode ser mais complexo do que se imagina. Esses caminhões carregam milhares de litros de óleo diesel para abastecer 160 geradores para fornecer eletricidade ao pavilhão onde as negociações climáticas acontecerão. Vejam, o diesel é um dos combustíveis fósseis que mais emitem gases do efeito estufa. Parem para pensar. Para que a COP30 possa acontecer e tenha eletricidade, 160 geradores movidos a diesel estão em funcionamento. Isto não é agravar a crise climática, isto não é provocar ainda mais as mudanças climáticas. Ora, vejam aqui, um barco-hotel do presidente Lula na COP30 consome 135 litros de diesel por hora. Bem, eu sempre falei, se estes homens realmente querem resolver este problema, devem pautar pelo exemplo. Devem mostrar, através de suas ações, que realmente estão comprometidos com esta questão.
Lembram, há alguns meses atrás, o Tribunal Internacional da ONU lançou uma nova lei dizendo que todos aqueles que se recusam a diminuir, a reduzir as emissões, podem ser agora processados. Podem ser agora processados. Por outro lado, primeiro, o presidente do Brasil, que é anfitrião deste evento, está defendendo mais extração de petróleo, mais combustível fóssil. Por outro lado, vemos a própria organização do evento patrocinando combustível fóssil. Então, com base em suas próprias leis, a COP30 devia ser processada por não reduzir as emissões e proteger o clima. Eu sei que este vídeo pode em algum momento gerar problemas, mas deixemos isto um pouquinho de lado. O presidente Donald Trump, no mês de setembro, final do mês de setembro, na conferência da ONU, falou que essa questão do clima é, na verdade, ele falou que era um golpe. Agora não estou a dizer que é verdade o que ele diz, apenas estou a citar as palavras dele. É algo muito interessante que ele falou aqui. Vejam só, o presidente Donald Trump disse: é hora de os Estados Unidos abandonarem as intermináveis conferências climáticas da ONU que nunca melhoraram o meio ambiente, mas empobreceram bilhões. Não estou aqui para concordar com o que ele diz, mas algo me chama a atenção neste pronunciamento do presidente Trump. Ele diz, vejam aí a vermelho, que nunca melhoraram o meio ambiente. Nos meses passados, os grandes produtores de petróleo do mundo saíram e disseram que não. Nós não vamos reduzir as extrações. Nós não vamos reduzir as emissões. Vejam aqui. Crise climática. Produção de petróleo, gás e carvão, mais que duplicará até 2030, face ao necessário para cumprir metas do Acordo de Paris. Foi isto mesmo que nós ouvimos. Eles querem duplicar isto. Vejam aqui. Países planejam maior produção de combustíveis fósseis do que há 2 anos, de acordo com o relatório. Países produzirão 120% mais combustíveis fósseis em 2030 do que o necessário para limitar a temperatura. Eles acrescentaram que, se o aquecimento global fosse limitado a 2 graus Celsius, mesmo assim, o volume de combustíveis fósseis em 2030 seria 77% maior. Então, nós estamos vivendo num mundo agora agitado por esta questão de poluição, de emissões de gases de efeito estufa. Mas, infelizmente, os protagonistas destes eventos, aqueles que deviam pautar pelo exemplo, são aqueles que estão promovendo ainda mais estes combustíveis fósseis que, de acordo com as informações, vão trazer graves consequências para o mundo. Cientistas preveem colapso climático global em 3 anos. Ele diz que não é alarmismo, é a realidade. E eu não estou dizendo para os irmãos acreditarem em tudo o que eles estão falando. São apenas sites de informação que eu compartilho com os irmãos. Não significa que vocês precisam acreditar em tudo que eles dizem. Queridos, em face desta questão toda que está acontecendo no Brasil, uma grande agitação começou ontem ou antes de ontem. Manifestantes foram tentar invadir a COP30 buscando expressar os seus sentimentos em relação àquilo que está acontecendo. Vejam aqui, manifestantes confrontam as forças de segurança no principal local das negociações climáticas da ONU. Há quem diga que a COP30 foi uma das piores COPs da história. Bem, eu não sei. É dito, é importante que o mundo, na verdade quem diz isto é um ativista climático que se juntou ao grupo de indígenas também, né? Não sei se foram todos indígenas, mas acredito que a maioria eram indígenas. Ele falou o seguinte, que é importante que o mundo saiba que isso é apenas uma pequena parte do que pode acontecer se continuarmos tendo essas conversas intermináveis sobre como vamos proteger o planeta enquanto continuamos a destruí-lo. Em outras palavras, estão dizendo, a greve que está tendo lugar na COP30 é um lembrete para os líderes mundiais de que enquanto continuarmos com blá blá blá, conversas para lá e para lá, enquanto nós mesmos promovemos os combustíveis fósseis e nunca melhora a questão, isto é um lembrete de que greves pelo mundo podem acontecer, manifestações pelo mundo podem acontecer, pressões saudáveis, como falou o Papa Francisco, podem acontecer um pouco por todo o mundo. Queridos, deixe-me vos dizer
que sobre a matéria de mudanças climáticas, o que eu acredito é que estes são incidentes profetizados pela palavra de Deus, que prenunciam a segunda vinda de Cristo. O que eu acredito, de acordo com a palavra de Deus, é que estes eventos extremos estão nos levando para a volta de Cristo. E por mais que se tente fazer muita coisa, nós não podemos batalhar contra a profecia escrita, pois é o próprio Deus quem escreve. A palavra de Deus nos diz, o Espírito de profecia também nos diz, que ao ouvir das terríveis calamidades que semana a semana estão correndo, pergunto-me, que significam estas coisas? As mais terríveis catástrofes seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Com que frequência ouvimos de terremotos e furacões, de destruição por fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, irmãos, essas calamidades são caprichosas erupções de forças desorientadas, desordenadas. Mas nelas se pode ler o propósito de Deus, não porque Deus traz estes desastres, mas porque Deus permite, assim como na história de Jó. Vejam aqui. São um dos meios pelos quais Deus procura despertar homens e mulheres, levando-os a reconhecer o seu perigo. Aí está a grande questão. Deus, ao permitir que isto aconteça, é para que você se lembre. Nós estamos nos últimos dias. Prepare-se, meu irmão. Desperte. Que você sinta o perigo de continuar vivendo uma vida de pecado. Que você sinta o perigo de continuar longe dos braços de Salvador. É momento de retornar. Vejam aqui. A vinda de Cristo está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Amém? Aproxima-se de seu término o grande conflito. Os juízos de Deus estão na terra. Pronunciam solene advertência, dizendo: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, verso 44. Mateus 24, Lucas 21. Está se cumprindo diante dos nossos olhos, queridos irmãos. É tempo de voltarmos ao lar. É tempo de voltarmos aos braços do Salvador. Não devemos estar tristes, mas animados. E eu estou falando para irmãos no Brasil que perderam seus lares, escolas foram destruídas, igrejas foram destruídas. É triste, sim. É lamentável, sim. E nós oramos por vocês. Mas, irmãos, não devemos estar tristes agora, mas animados e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Amém? Ele virá logo e devemos estar prontos e aguardando seu aparecimento. Oh, quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos seus. Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir, irmãos. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos. Deus abençoe sua vida e até o próximo encontro.